Boa noite, dando sequência às nossas entrevistas com nomes importantes do cenário nacional. Vamos falar sobre investimento e educação financeira com Gabriela Mosman, analista de investimento e educadora financeira. Acompanhe comigo o perfil da nossa convidada. Gabriela Mosman é analista de investimentos e educadora financeira, com certificação em investimentos na casa de análise Suno Research. Além disso, ela é economista e mestre em finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De tanto estudar sobre investimentos e trabalhar neste ramo, ela decidiu compartilhar os conhecimentos em um canal no YouTube. No endereço, Gabriela fala sobre finanças, desenvolvimento pessoal e, claro, dá dicas de como investir dinheiro para ter um bom retorno financeiro. Gabriela Mosman, que alegria ter você no destaque para falarmos sobre um assunto tão importante, educação financeira e investimento, e que mexe tanto com a nossa vida no dia a dia. Boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acredito que hoje o papo vai ser muito produtivo e vou tentar, pelo menos, auxiliar um pouquinho a todo mundo aqui a organizar suas finanças e deixá-las em dia. A questão de investimento, para muitas pessoas, parece que é algo muito complexo, é algo muito complicado, principalmente quando se diz respeito ao momento de se fazer este investimento. Aí tem uma pergunta bem básica que as pessoas gostam de fazer, qual será o momento, qual seria o momento de se fazer um investimento? Usar qualquer tipo de exemplo, mas existe um momento exato para isso, um momento propício na questão da ciência? Não existe. A gente até poderia falar em algum momento, olhando o passado, nossa, teria sido melhor eu ter investido aqui e ter pegado meu dinheiro aqui. Mas ninguém sabe isso. É muito fácil a gente ser oráculo do passado, né? Olhar o que aconteceu e falar o que a gente deveria ter feito. Olhando para frente é muito mais difícil. A gente não tem bola de cristal, a gente não consegue prever. Então, uma das melhores formas mesmo, eu digo a gente, eu e muitos profissionais assim que têm a mesma filosofia que eu, recomendam a questão da gente investir com consistência, com, sabe, recorrente, ter paciência, porque investimento é algo que demora um tempo. Você não vai investir e amanhã você vai estar rico ou vai multiplicar o seu dinheiro do nada. Não, demora. É um processo por muitos e muitos anos que a gente vai colocando um dinheiro e aquilo vai se multiplicando ao longo desse tempo. E retomando um pouquinho o que você comentou sobre as pessoas olharem com essa visão de que é muito complexo, eu acredito que é por uma questão histórica de falta de conteúdo. O que eu falei da questão de redes sociais, está tendo uma revolução, então está dando acesso a muito conteúdo para muitas pessoas. Só que, se a gente olha uns 5 anos para trás, já era muito difícil, as pessoas não tinham acesso. Coloca isso 10, 15 anos, não tinha acesso mesmo, porque as pessoas não tinham nem internet realmente, e acabava que o conhecimento, ele ficava muito oculto, digamos assim. A gente tinha um mercado financeiro pequeno em São Paulo, um pouquinho no Rio, e é isso, não existia. Outras pessoas fora dessa zona, assim, mal sabiam desse tipo de existência. A gente ia num banco, a gente tomava tudo aquilo como verdade do que nos diziam, sendo que não necessariamente eram os melhores investimentos para a gente. Então não tinha muito esse espaço para argumentação e a gente buscar. Eu, Gabriela, quero entender investimentos. Onde eu consigo isso? A gente não tinha isso. Hoje a gente tem, por mais que a gente vá num site de busca e coloque a nossa dúvida, a gente encontra muitas respostas, a gente encontra muitas opiniões, e tudo isso é muito importante. E eu falo isso até numa visão, olhando para a própria ciência. Porque o que é a ciência? A ciência, a gente precisa de opiniões opostas, debate, pesquisa, uma criação de uma hipótese, a gente ir lá e comprovar isso. A gente precisa de pessoas com opiniões diversas. E isso agora a gente tem na
internet mesmo, a gente consegue construir isso. Então, e é mais fácil para as pessoas entrarem nesse meio. E tudo isso auxilia na ampliação desse conhecimento, que não é difícil, só que a gente não aprende, a gente não sabe matemática financeira no colégio, a gente não sabe porcentagem, a gente não sabe nada. Então, quando a gente começa a ver isso, assusta um pouco. Principalmente se você for uma pessoa mais de humanas. Você vai achar muito complexo. Quando, na verdade, não é. Então, eu acho que é só algumas quebras de paradigmas mesmo, e aos poucos esses conhecimentos vão estar se espalhando mais. A gente pode estar passando para os nossos filhos, sabe, conhecidos, falar em roda de amigos, o que também muitas vezes era tabu falar de dinheiro e investimento, né? Então, as coisas estão mudando. Dentro desse grau de dificuldades que a gente comenta agora, de achar complexo, tem a questão da educação financeira. Quando nós não temos uma base, por exemplo, que a gente não aprende matemática financeira, e tem outra ligação com a questão organizacional. Esses são tabus, são dificuldades que também ajudam a criar esses fantasmas e, ao mesmo tempo, as orientações, por exemplo, de programas como o seu, de um canal, vem quebrar esses tabus. Com certeza. Quando a gente fala de finanças básicas, a gente pode resumir a fórmulas matemáticas bem simples, né? Que vão ter mais, menos, no máximo uma divisão e uma multiplicação. São questões simples. No final das contas, a gente sabe o que a gente precisa fazer para sobrar dinheiro. Então, a gente precisa gastar menos do que a gente ganha. É simples. Mas por que a gente não faz? Basicamente, pelo mesmo fato da questão de alimentos. Se eu quero emagrecer, eu sei que eu preciso comer menos e gastar um pouco mais de energia. Claro que a gente também é ser biológico, pode não ser exatamente assim, mas em finanças também é. A gente tem o fator biológico, nós somos seres psicológicos, a gente pensa, a gente sente, a gente tem desejos, e tudo isso a gente precisa levar em conta. E tem esse processo muito forte dos autoconhecer. Não é à toa também que, nos últimos anos, o Prêmio Nobel de Economia foi para vários pesquisadores da parte comportamental. Teve vários ganhadores que não eram nem economistas, eles eram psicólogos. Porque a gente começa a desvendar um pouquinho sobre essas questões psicológicas mesmo que nos faz gastar. Porque às vezes você está estressado, você pode tender a gastar mais. Às vezes você está num meio social que te faz gastar mais. Ou também existem algumas pegadinhas que são comprovadas. É questão de preço do marketing, dependendo como é feito, pode te induzir a comprar ou não. Ou até mesmo uma vendedora de uma loja, ela é treinada para te vender. Ela vai ter uma questão de, isso já está acabando, não vai ficar em estoque, vai tentar, de alguma forma, te induzir a comprar. E são muitas coisas que vão muito além disso aqui que eu comentei, mas eu acredito que vale muito para todo mundo buscar isso e entender isso. Não é só a parte matemática, não é só a parte do eu preciso ganhar mais ou gastar menos, isso também é importante, isso está no nosso controle. Isso a gente consegue, a gente friamente, num dia tranquilo na nossa casa, fazer um orçamento, entender aquilo. Mas daí, a gente vai para o dia a dia, para nossa rotina estressante, agitada, que pode acontecer muitas coisas que podem nos tendenciar a gastar mais ou não. E a gente precisa entender que isso acontece, a gente precisa aceitar que isso vai acontecer. Muitas vezes, essa digamos, indução não é nem culpa nossa, é o meio, e tá tudo bem, gente. O primeiro processo que a gente tem que ter é o da gente entender, identificar e aceitar. A partir disso, a gente pode começar a evitar algumas coisas. Eu, por exemplo, já passei por isso de ver que quando eu estava muito estressada, eu tendia a gastar mais com coisas que eu nem queria. A gente precisa fazer algumas mudanças no nosso comportamento. Gabriela Mosman, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e na volta vamos continuar falando sobre investimento, educação financeira. Vamos ao rápido intervalo. Voltamos já.
Estamos de volta com o Destaque, conversando com Gabriela Mosman, que está nos dando uma verdadeira consultoria, como investir, como vivenciar esse momento organizacional das nossas vidas econômicas. Gabriela, a gente falava no bloco anterior sobre momento de investimento. Então, se observa que não há exatidão de momento, mas é um conjunto de circunstâncias que vai fazer com que você faça ou se estimule a fazer esse investimento. Olhando para o país de um âmbito geral, nós estamos em um processo ainda de pandemia e houve uma mudança de comportamento naturalmente em todos os segmentos, umas áreas de maior crescimento e outras acompanhando um pouco mais devagar. O que dizer para a população, já que nós estamos em uma área economicamente voltada, principalmente no Agreste, do polo de confecções do Agreste, qual é a analogia que se faz para fazer investimento nesse momento? Então, a gente está num momento complicado, por diversos fatores na economia como um todo. A gente está com questões internas e externas que afetam os mercados, toda uma questão da parte fiscal, todo esse debate político de que ano que vem tem eleições, isso sempre mexe com os mercados em geral. A gente tem toda essa questão da pandemia em si, novas variantes, o que pode vir, é muita incerteza. Só que o que acontece? Quanto mais incerteza a gente tem, maiores são as chances de a gente ter boas oportunidades e conseguir bons retornos com isso, expectativas de bons retornos com isso. Então, esse é um momento que eu vejo que muitas pessoas, elas temem um pouco fazer investimento, elas estão receosas. Mas são nesses momentos que a gente pode ter maiores retornos, mas daí também é para quem está preparado. E o que eu digo agora? Você que está começando, eu sempre falo para começar com calma, sabe? Tem que dar tempo ao tempo, tem que começar com pouco dinheiro, em investimentos mais simples, mais tranquilos, e cada pessoa vai evoluindo na sua frequência. E eu falo isso porque eu sei que muitas pessoas que querem começar, às vezes, já vão com aquela, sabe, eu quero e eu preciso já começar com tudo. Não, vai com calma. Investir é por longo prazo, vai levar tempo e não tem por que você se afobar e acabar trocando, tropeçando, sabe, nesse meio do caminho. Então, é um processo de acompanhamento, estudo. Então, você tem que se sentir confortável com as decisões que você está fazendo ou confortável com algum profissional que você pode ter contratado para te auxiliar e está tudo bem. Tem gente que vai escolher investir via um fundo de investimento, tem gente que pode escolher contratar um consultor, um assessor de investimentos, e está tudo bem. Tem gente que pode seguir algum outro tipo de serviço financeiro, e está tudo bem. Tem outras pessoas que querem estudar por si e irem sozinhas. Beleza, eu fui dessas, estudei por mim e fui sozinha. Mas eu gosto muito do assunto, e algumas pessoas não gostam. E aí que eu acho que está a chave, sabe, do ponto. Você gosta de estudar sobre finanças e investimentos? Se não, ou mais ou menos, eu recomendo buscar um profissional que goste, que seja bom e te auxilie, sabe? Da mesma forma que se você tem um problema de saúde, você busca um médico especialista naquilo. Então, um profissional de finanças pode te auxiliar e muito, e fazer sobrar o seu tempo para você dedicar para outra coisa que você quer, tá? E principalmente nesse momento mais turbulento. Ano que vem vai continuar sendo turbulento. Eu acredito que a gente vai ter outras variantes do coronavírus. Tem eleições, isso sempre é turbulento, independente de quem seja os candidatos. Aqui não é uma opinião política, mas só constatando. Todos os tipos de investimentos a gente vai ter uma certa turbulência. Então, agora, se você quer começar, eu acho que é um momento bom porque vai te ensinar paciência. E quem é paciente as pessoas com mais potencial de ter o sucesso financeiro no longo prazo. Porque a gente precisa ter paciência. A gente foi de uma
uma taxa Selic de 2 para quase batendo aí 2 dígitos. A gente está com uma inflação acumulada de mais ou menos 10%. Então, são cenários um pouco desconfortáveis, o que acabam, por exemplo, a Bolsa de Valores empurrando ela para baixo, ela está caindo. Todo o cenário que eu comentei, interno e externo, também faz a Bolsa cair. Mas isso faz parte. Isso acontece e essas coisas vão acontecer de novo. Durante um bom tempo, a ideia da Bolsa de Valores ela ficou muito distante, algo como se fosse inatingível. Qual olhar que se tem para hoje? Os mercados, ou a população, a sociedade, já tem uma visão de mais simplicidade, mais simples, de buscar essa proximidade, ou ainda há essa resistência em relação à Bolsa de Valores? Eu acho que a gente está no meio do caminho. Eu vejo muito de ambos os lados. E o que eu vejo foi uma criação de uma visão, de certa forma, errada sobre a Bolsa de Valores. As pessoas, elas enxergam a Bolsa como um grande cassino, muitos números piscando, e você tem que comprar, vender, e é sorte, quando na verdade não é isso. A Bolsa de Valores ela é um dos ambientes mais democráticos que a gente pode ter. Porque o que eu digo, a Bolsa de Valores é a economia real, ela não é um númerozinho piscando. Ela tem ali os seus numerozinhos, suas informações, mas não é sobre isso. É sobre aquelas empresas que daqui a pouco crescem, geram emprego e você pode se tornar sócio delas. Muitas vezes, por R$ 10 ou menos, você consegue comprar uma ação e se tornar sócio de uma empresa que gera lucro, gera receita, gera empregos. Tá? Aqui na nossa economia, às vezes é um banco, uma empresa de alimentos, de bebidas, de energia, de transporte, e tem os mais diversos tipos de empresa. Elas estão aqui, você começa a ver esse outro lado e você começa a andar na rua e ver, olha, essa empresa está na bolsa. Eu sou sócio dessa empresa, porque uma ação é uma sociedade. Então, é isso que eu falo sobre investimentos em renda variável. É você, basicamente, com o seu estudo, conhecimento, buscar empresas boas que você goste, que você queira se tornar sócio delas. E ao longo de anos que você vai construindo esse portfólio, você vai tendo um ganho do seu patrimônio, crescendo junto com essa empresa, porque as empresas vão crescendo, vão gerando lucros, elas distribuem esses lucros em formato de dividendos. E aqui eu quero dar só para as pessoas entenderem. Eu aposto que muitas pessoas que estão nos assistindo já foram no banco e tiveram ali uma oferta de um produto do banco, um CDB, alguma coisa nesse sentido. Você vai investir 10 mil, tanto. E se você investir 1 milhão, você ganha uma taxa muito melhor, tá? A Bolsa não. Se você comprar uma ação ou 10 milhões de ações, você vai pagar praticamente o mesmo preço. E isso eu digo que é um ambiente democrático, porque indifere. Claro que quando a gente fala em grandes fundos de investimento que gerem realmente milhões e milhões, não é tão fácil para eles, às vezes, conseguir fazer, porque daqui a pouco o preço pode aumentar por causa do mercado comprando. Então, não é porque eles vão ter um benefício. Não, então, é um ambiente democrático. E eu vejo de ambos os lados pessoas com bom planejamento financeiro e com mau planejamento financeiro. É simplesmente você identificar as suas características e colocar isso dentro do seu planejamento financeiro. Por exemplo, se você é empregado, você normalmente vai ter um salário padrão. Se você é concursado público, geralmente você precisa de uma reserva de emergência também menor, porque você tem uma estabilidade garantida também. Agora, se você é empreendedor, você está mais suscetível a essas oscilações do que pode acontecer. Daqui a pouco não ter renda ou não. Mas aí é você entender também quais são as perspectivas, geralmente em dezembro eu ganho mais, em abril eu ganho menos, você pegar essas características e conseguir construir um planejamento financeiro para si. Não é difícil, é só realmente a gente ser sincero com nós mesmos e com o nosso planejamento. E você pode fazer esse planejamento no papel. É só realmente você fazer isso e criar essa disciplina de seguir esse planejamento e ajustando. Gente, o planejamento ele ajusta, investimento, sua vida financeira, ela vai ajustando, porque as coisas vão mudando.
você não precisa ter tudo na vírgula planejado. Não, é só ter assim, uma visão um pouco mais macro, digamos, e com certeza você vai conseguindo trilhar um caminho melhor e mais financeiramente próspero. Gabriela Mosman, foi uma grata satisfação falar com você, ter essa consultoria, esse bate-papo tão interessante, né, com tantas orientações e reflexões e quebras de tabus sobre os mitos, das dificuldades de se fazer investimento e ter uma organização financeira equilibrada. Aproveite esse momento e convide para o professor lhe acompanhar no seu canal com suas orientações. Nosso muito obrigado pela sua presença no Destaque. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. E quem quiser me seguir em basicamente todas as redes sociais, é o meu nome, Gabriela Mosman. E, assim, estou super à disposição para todo mundo que tiver dúvidas, quiser falar um pouquinho, quiser também um auxílio nos primeiros passos, realmente. É só me procurar, que vai ser um prazer conversar com vocês. Grande abraço, felicidades e tudo de bom. O Destaque vai chegando ao final, sábado que vem. Outro assunto com outro nome importante para o estado de Pernambuco, para o Brasil, com assuntos que interessam ao nosso país. Um bom final de semana, sábado que vem, aqui às 7h20 da noite, e mais um Destaque com a nossa nova temporada de entrevistas aqui na TV Jornal. Grande abraço.